excelente dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao Ambima Summit, cheios de energia e conteúdos essenciais para vocês que têm nos acompanhado durante toda essa jornada de muito conhecimento e troca de experiências. Eu aproveito este momento para agradecer aos patrocinadores que ajudaram na viabilização deste evento. Acompanhe a gente pelo ambimasummit.com.br. Lá no site você pode optar por receber os conteúdos com áudio original do evento ou com tradução simultânea em inglês. Temos também um canal com transmissão em libras, legendagem e áudio totalmente em português, acessível nas redes sociais. Lembrando que também estamos ao vivo simultaneamente nos perfis da Ambima no Facebook, no Twitter, no YouTube e no LinkedIn. Uma outra opção disponível em todos os canais é a audiodescrição do time de experts que participam deste Summit, para que todos acompanhem da melhor maneira possível todo o conteúdo apresentado. E por isso agora eu vou começar com a minha audiodescrição. Meu nome é Gisele Ishida, eu sou apresentadora do Ambima Summit. Hoje eu visto um vestido bege, mais ou menos na altura dos joelhos, uma pulseira dourada grande, um colar dourado no pescoço, uma sandália nos pés. Tenho cabelos pretos, hoje estão ondulados, né, soltos, mais ou menos na altura dos ombros. Tenho olhos amendoados, uma maçã do rosto bastante acentuada e espero que vocês todos que estão me ouvindo possam me reconhecer hoje. Meu nome é Gisele Ishida, não esqueçam, e vocês estão prontos para o dia de hoje? Eu tenho certeza que sim. E você, Patrícia, está pronta? Olá, Gisele. Bom dia, pessoal. Estou prontíssima e começarei pela minha audiodescrição. Sou Patrícia Herculano, uma mulher branca, de estatura mediana, tenho cabelos curtos e castanhos, uso óculos, estou vestindo uma blusa e casaco brancos e calça azul marinho. Estou aqui no palco junto da Gisele e hoje a gente começa falando de diversas inovações. Nos últimos anos, o ambiente no sistema financeiro vem mudando em ritmo acelerado. O economista João Manuel Pinho de Mello, diretor de organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central do Brasil, encabeça as principais inovações que estão em curso no mercado financeiro, como o Pix, o Open Banking, além de um conjunto de outras ações para tornar mais acessíveis os produtos e serviços de pagamentos, de crédito e investimentos. Tudo isso faz parte da agenda BC Hash. É com imensa satisfação que abrimos o Ambima Summit desta manhã com a presença de João Manuel Pinho de Mello. Olá, eu sou João Manuel Pinho de Mello, diretor de organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central do Brasil. Eu tenho 48 anos, cabelo grisalho, 1,79 m de altura, estou usando um blazer claro com uma gravata roxa. Queria começar agradecendo a Ambima este convite para falar um pouco com vocês sobre a Agenda BC Hash. A Agenda BC Hash é um conjunto de ações, normas, resoluções e mesmo propostas de projeto de lei, cujo objetivo é criar um ambiente financeiro mais democrático, acessível e barato para todos os brasileiros. Quando eu uso o termo ambiente financeiro, é porque a gente se refere a ambiente financeiro como algo super amplo, que inclui, por um lado, os produtos e serviços de pagamentos que as pessoas fazem, cartões de crédito, Pix, por exemplo, boletos. Por outro, um grande conjunto que é o acesso a recursos e a possibilidade de comprar produtos de investimento para fazer a poupança das pessoas render o máximo possível. Nos últimos anos, a gente assistiu aqui a uma revolução digital
entrada de internet, sua penetração crescendo, aparelhos de smartphones, e tudo isso possibilitou que os produtos e serviços financeiros sejam cada vez mais acessíveis. Nós temos medidas que fomentam, do lado do acesso a recursos e oportunidades de investimento, o mercado de crédito e o mercado de produtos de investimento bancários, e também, em conjunto com outros reguladores, iniciativas e ações que fomentam o desenvolvimento do mercado de capitais. Crédito, por um lado, ofertado por instituições financeiras, e o mercado de capitais, por outro, são os dois lugares nos quais as pessoas vão buscar suas oportunidades de investimento, e, por outro lado, onde as empresas e as pessoas também, aí mais do lado do mercado de crédito, vão buscar recursos para fazerem seus investimentos, crédito e mercado de capitais, e recursos para consumo. Tanto os mercados de crédito quanto de capitais são extremamente importantes. Seu funcionamento a contento é importantíssimo para a atividade econômica e para o bem-estar da população. E hoje, com essa digitalização e esse aumento do acesso da população a instrumentos móveis, como telefones celulares, nós conseguimos integrar esses três blocos como se fossem um só, né? Pagamentos, crédito, investimentos. E crédito, seja ele, digamos, pelas instituições bancárias ou pelo mercado de capitais. Por que nós temos essa visão integrada? Então, imagine o caso, que é típico aqui, de um pequeno empreendedor no Brasil, cujo primeiro contato com o mundo financeiro foi uma conta de pagamento por meio de um credenciador, uma maquininha. Aí começa a sobrar um dinheiro naquela conta. Com esse dinheiro que sobra, esse pequeno investidor pode comprar um produto de investimento para além daqueles tradicionalmente ofertados para os pequenos empreendedores, como poupança. Aí você pode comprar outros produtos de investimento, CDBs, em última instância até debêntures e produtos mais sofisticados, claro, condicional à suitability desses produtos. E por outro, ofertar crédito para esse pequeno empreendedor. Cada vez mais esses três instrumentos, pagamentos, crédito bancário e mercado de capitais, vão funcionar conjuntamente com custos de transações baixos para prover esse ambiente financeiro acessível, democrático e para toda a população brasileira. Obrigado. E este foi o nosso programa Fala Autoridade desta manhã. Obrigada, João Manuel, pela participação e por abrir esta quinta-feira com tanta propriedade. E olha, se a nossa régua já começou alta, chegou agora a hora de subirmos ainda mais. Quanto mais informações os sistemas financeiros têm sobre nós, maior o nosso acesso aos serviços que eles oferecem. No entanto, na maioria das vezes, acabamos concentrando nossas opções de investimentos, movimentações financeiras e quase todo o nosso histórico de crédito em uma única instituição. Mas essa prática está prestes a mudar. Sim, o Open Banking está on. E é isso que nós vamos ver agora na reportagem especial da jornalista Roberta Russo. Imagine se as informações de produtos e serviços financeiros que você precisa estivessem disponíveis assim, como se fossem as opções em uma prateleira de supermercado, organizadas, só que com um detalhe, direcionadas para te oferecer as melhores oportunidades. Essa é a ideia do Open Banking, processo que foi dividido em 4 fases aqui no Brasil e que já foi concluído também em outros países desenvolvidos. A principal vantagem, e a que vale a pena a gente reforçar, é que o Open Banking coloca
o cliente, o investidor, no centro das decisões financeiras. Ou seja, ele empodera o cliente para tomar suas decisões. Os princípios do Open Banking são compartilhamento de informações entre as instituições financeiras, abertura dos seus sistemas, né, para que haja esse compartilhamento das informações, dos produtos, dos serviços. E, além disso, compartilhamento das informações do cliente. Eu falo cliente, do investidor, dependendo de como a posição que ele tiver. A última fase do processo do Open Banking deve acontecer por aqui até o fim do ano. E, na prática, o cliente vai autorizar o compartilhamento de informações financeiras para as instituições que desejar. Para quem investe, o leque de opções também aumenta. Aqui é uma evolução, né? O brasileiro está evoluindo nessa jornada aqui do mundo de investimentos. Então, o grande benefício é justamente a transparência nas informações que os distribuidores de investimentos vão colocar à disposição dele para tomar a melhor decisão. Então, na hora que ele começa a comparar taxa de produtos e serviços, ele tem aqui informações mais acessíveis para decidir se investe o seu recurso na casa A, na casa B ou na casa C. O cliente, o investidor, ele vai passar a ter acesso a informações de produtos e serviços que ele não tem hoje. Com essas informações, com esses dados, ele vai poder tomar a sua decisão. Para esse especialista, o Open Banking vai revolucionar as relações financeiras que conhecemos até hoje. Mas, para fidelizar clientes em um ambiente mais competitivo, as instituições vão precisar focar em confiança no processo de compartilhamento de dados e também investir em tecnologia de ponta para concluir os processos. Tudo aquilo que não tiver funcionando super redondo, der problema, o consumidor vai ficar incomodado e vai procurar uma alternativa, não vai voltar lá. Aquela relação com um banco para a vida toda pode virar coisa do passado. Com as informações que antes ficavam concentradas nas mãos de instituições, sendo repassadas sempre com autorização do cliente, vai ficar mais fácil e menos burocrático migrar para produtos mais vantajosos, que também vão ser oferecidos com mais frequência. Para alguns especialistas, é uma revolução tão grande que dá para comparar com a chegada da internet. Mas o céu é o limite para o Open Banking, né? Então, a gente pode ter ali como ofertas de negócio, a gente pode ter o surgimento de um aplicativo único que você centraliza ali no aplicativo diversas informações suas ali de contas correntes em diferentes instituições, até ali para você olhar centralizado. Não é que ela é tão revolucionária quanto a internet, ela continua sendo a mesma revolução de dados e informação que a gente viu nascer com a internet. Só que está acontecendo é que ela continua escalando, está crescendo. Estamos encontrando novas formas desse negócio viabilizar estilos de vidas diferentes. O Open Banking vai ser um processo, não vai acontecer de hoje para amanhã, e a adaptação de todos os lados será aos poucos. Mas já dá para a gente começar a imaginar como deve ficar a nossa vida financeira no futuro, com tantas mudanças, quando o processo for concluído. Consegue sim já enxergar um pouco do que vai ser o futuro desse cliente investidor, podendo controlar numa única plataforma todos os seus investimentos. A gente já enxerga no mercado muitas casas investindo, construindo os seus agregadores de investimentos e que no futuro vão trazer o benefício para o cliente de, no único local, conseguir enxergar e gerenciar toda a sua vida financeira. Então, acho que esse é um dos grandes benefícios aqui de facilitar o gerenciamento da vida financeira do cliente. É um projeto que contribui para que o sistema financeiro brasileiro seja mais livre, conectado e inovador. Entre os diversos benefícios que se espera dele estão a maior facilidade nas contratações de produtos e serviços, melhores taxas e tarifas para os clientes, personalização avançada, isso sem mencionar uma maior inclusão financeira. E já que o assunto está realmente on aqui no Ambima Summit, que tal nós continuarmos um pouquinho mais nessa direção e analisarmos tudo sobre o Open Finance?
Mas qual a diferença, você pergunta, entre um e outro? Olha, no Open Banking estão incluídos os dados de conta, cartão de crédito e dados cadastrais dos clientes, e o Open Finance é uma evolução do Open Banking que inclui diversos players do mercado financeiro além dos bancos e que permitirá a possibilidade de compartilhamento de dados sobre investimentos, seguros e previdência, por exemplo. Mas, em vez de continuar trazendo spoilers aqui, vamos direto ao ponto e receber agora no nosso desafio econômico quem realmente entende sobre esse tema. Otávio Damaso, diretor de regulação do Banco Central. E quem conduzirá esse papo para lá de especial é o Zeca Doerti, superintendente geral da Ambima. Bom dia, Gisele, muito obrigado. Bom dia a todos, muito obrigado, audiência. Meu nome é Zeca Doerti, eu sou o superintendente-geral da Ambima, sou homem, 57 anos de idade, branco, estou aqui, uso óculos, estou com um terno azul, uma camisa branca e estou sentado aqui no estúdio. Bom dia, Otávio. Antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente, batendo um papo sobre Open Banking, Open Finance. Bom dia, Zeca. Bom dia, Gisele. Meu nome é Otávio Damaso, eu tenho 1,84 m, sou diretor de regulação do Banco Central do Brasil, minha pele é pele clara. Estou vestindo um terno escuro completo. Bom dia a todos que estão assistindo a gente hoje nesse evento. E muito obrigado pelo convite, Zeca. É um prazer. Bom, pessoal, hoje a gente vai estar conversando com o Otávio aqui sobre esse tema fascinante que o Banco Central vem liderando aqui no Brasil, que é a implementação do Open Bank e do Open Finance. Vamos aqui direto aqui para as perguntas e a gente poder bater um papo com o Otávio. Otávio, na tua visão, dentro desse processo de Open Banking, Open Finance que a gente vai estar conversando, o que é mais transformador nessa história? Muito bom. Bem, o que tem de mais transformador, no meu ponto de vista, no Open Finance, é você colocar o cliente no centro do processo. Você dá poder para o cliente, para o consumidor de produtos e serviços financeiros, o uso do seu dado, um dado que agora lhe pertence, ele pode fazer trazer benefícios desse dado para ele, né? Acho que é importante a gente entender um pouco o contexto do que está acontecendo no âmbito financeiro. Primeiro, tem um processo intenso de inovação tecnológica. Nos últimos anos, a gente observou um aumento expressivo da capacidade de processamento, de armazenamento das instituições financeiras, da tecnologia em si, com uma redução de custo. E isso tem levado várias instituições financeiras a investir pesado na coleta de informação, no tratamento dessa informação e aplicando novas tecnologias, como a inteligência artificial, machine learning, o big data, né? Então, eles estão atrás de dados para quê? Para entender o que o consumidor, o cliente bancário realmente deseja, né? E oferecer, naturalmente, produtos e serviços que atendam a esse interesse do consumidor. Então, fazer negócios de uma forma mais produtiva, mais eficiente. Por outro lado, a gente tem um amadurecimento do entendimento, e não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, de que essas informações pessoais, seja informações do histórico financeiro ou mesmo outras informações que o cliente realiza ao longo da sua vida, pertence ao próprio cliente e ele tem direito de usar essas informações para extrair benefícios para ele. Então, é uma conjunção desses dois fatores e aí daí, no âmbito do sistema financeiro, surge o Open Finance, que é
dá o poder para o consumidor, para o cliente de produtos financeiros fazer o uso dessa informação em seu benefício. Então, do meu ponto de vista, o que é transformador é isso. E o que o Banco Central está fazendo é viabilizando que esse processo de utilização desses dados pelo consumidor se dê de uma forma hipersegura, totalmente segura, fácil e totalmente digital. Então, na prática, o Open Bank é uma padronização desses dados, né, e a possibilidade de que o cliente bancário, o cliente de produto e serviço financeiro, uma vez que ele entenda que isso vai trazer benefício para ele, ele permita que essas informações sejam compartilhadas com outras instituições financeiras e, naturalmente, ele só vai fazer isso quando ele observar que isso vai trazer algum benefício para ele. Então, é isso, Zeca. Excelente, eu concordo. O Open Finance, o Open Bank traz o investidor para o eixo da decisão, né? Empodera o investidor, o cliente, para a tomada das suas decisões bancárias, de investimento. Excelente. E no caso das instituições, como é que elas vão poder aproveitar, como é que elas vão poder se beneficiar desse processo da implementação do Open Banking, do Open Finance? A instituição financeira, as instituições que vão estar fornecendo as informações. Muito bom. Bem, eu acho que o primeiro ponto é a instituição financeira ou os participantes do sistema financeiro que vão estar dentro do ecossistema do Open Finance, entender isso como uma grande oportunidade de fazer bons negócios e deixar para trás aquele medo, aquele receio de que isso é uma imposição, uma mera imposição do regulador. É uma imposição do regulador, mas elas não podem encarar como uma obrigação, em si encarar como uma grande oportunidade. Uma vez que ela encare como uma grande oportunidade, o que ela vai fazer? Ela vai extrair valor desse processo, vai identificar as oportunidades que vão surgir em receber dados de clientes bancários. Então, por exemplo, hoje você pode estar, um cliente pode estar participando do sistema financeiro, já é cliente de alguma instituição financeira há muito tempo, mas as outras instituições financeiras não conhecem esse cliente. Então, o Open Banking, o Open Finance vai permitir que essa informação flua e todas as instituições financeiras conheçam o seu cliente, não precise montar um relacionamento que às vezes demora anos para você conhecer de fato o seu cliente. Então, o Open Finance vai permitir. Então, a instituição financeira tem que entender que isso é uma grande oportunidade, tem que trabalhar em cima dessa oportunidade para gerar produtos e serviços financeiros que entreguem conveniência, simplicidade, entreguem benefício para o cliente bancário, e aí o cliente bancário, naturalmente, ele vai aderir ao Open Bank, vai aderir a esse produto e serviço financeiro e ela vai conquistar um novo cliente, mesmo que seja para um produto específico ou mesmo para todos os produtos que são oferecidos por essa instituição. Ótimo, ótimo. Benefício para o investidor e benefício para a instituição. Isso. Otávio, nessa fase, quer dizer, ainda está uma fase de implementação do Open Banking, do Open Finance, né? Depois vamos ter aí o Open Insurance e tudo, né? A gente já está vendo muito interesse de outras instituições menores, de como elas podem aderir, de como elas vão se conectar com o Open Banking, com o Open Finance. Qual é a tua visão em relação a isso? Já que nesse primeiro momento são instituições maiores que estão se conectando. Então tá. Como que a gente desenhou a implementação do Open Finance aqui no Brasil? A gente desenhou, primeiro teve uma discussão muito grande de quem poderia participar desse ecossistema, né? E a decisão do Banco Central foi em permitir somente as instituições que são autorizadas e reguladas pelo Banco Central. Por que a gente tomou essa decisão? Para garantir a integridade do processo como um todo e principalmente a segurança na transação das informações. Então, quando você tem uma informação transitando dentro das instituições
autorizadas, reguladas, supervisionadas pelo Banco Central, o Banco Central tem total controle sobre esse processo também. Então, ele conhece as instituições são obrigadas a respeitar padrões mínimos extremamente exigentes em relação à questão de segurança, em relação à proteção do dado do consumidor, estão sujeitos a legislações sobre esse aspecto e, naturalmente, estão sujeitos à supervisão do Banco Central e, se for o caso, também de penalidade, se for a situação. Mas, então, isso traz uma segurança, principalmente para o processo, e essa segurança é transmitida também para o consumidor. Dito isso, o que o Banco Central fez? Ele, aos poucos, veio alargando esse perímetro regulatório. Né? Para quê? Para que algumas instituições que tradicionalmente não pertenciam ao sistema financeiro tivessem a opção de entrar. Então, esse é o primeiro aspecto. A gente limitou o Open Finance a instituições autorizadas e reguladas, mas, em alguns aspectos, a gente vem aumentando esse perímetro e quem quiser participar tem que pedir autorização, tem que passar pelo processo de autorização, tem que obedecer à regulação e está sujeito à supervisão. Além disso, a decisão da diretoria do Banco Central foi de que, nesse primeiro momento, as instituições maiores, que pertencem ao S1, S2, aí talvez um termo muito técnico aqui para a plateia, elas são obrigadas a participar do Open Finance. Então, elas têm a obrigação de, uma vez demandadas, compartilhar essa informação com uma outra instituição financeira. Cabe aí uma ressalva, assim, quem dá o comando é o cliente que autoriza o momento do compartilhamento do dado e também pode, a qualquer momento, interromper esse fornecimento, esse compartilhamento de dados. Então, nesse primeiro momento, essas grandes instituições são obrigadas a participar. As demais instituições que participam do sistema financeiro como um todo, é uma opção participar, mas uma vez que ela opte por participar, ela tem que participar recebendo, mas também tem que estar preparada para compartilhar a informação. Então, eu te diria assim, mesmo as instituições menores, que nesse primeiro momento não são obrigadas a participar do Open Finance, elas podem participar, mas dentro de um princípio de reciprocidade. Ela tem o direito de convencer o cliente de que, para ele compartilhar as informações que ele tem em uma outra instituição financeira com ela, mas se alguém também quiser autorizar que as informações que estão com ela fluam para uma outra instituição financeira, ela tem que estar preparada para esse processo também. Ótimo, né? É muito importante, a gente já está tendo muito questionamento, perguntas lá na associação mesmo, essa discussão de instituições menores, como elas se conectam. Excelente a tua explicação. A gente está numa fase agora, e a Ambima tem ajudado bastante nas discussões com o Banco Central e na coordenação do que a gente chama aí de Open Investment, né? Que é a parte dos investimentos, né? Qual é a tua expectativa, não só em termos de prazo, mas da resposta do mercado para a participação no Open Investment agora? Então, tá bom. Bem, a implementação do Open Finance no Brasil foi dividida em 4 fases, né? A gente já implementou a primeira fase, já implementou a segunda. Essa segunda fase ela foi diluída em algumas etapas. No final de outubro a gente vai implementar a terceira fase e na quarta etapa, que é em meados de dezembro, a gente começa a implementação da quarta fase, que é quando entra a parte de investimentos e outros produtos financeiros e também o início do insurance, do seguro, propriamente dito, né? Então, esse é o processo de implementação. Agora, eu acho que o que é importante ficar claro que o projeto do Open Finance ele é vivo. O que a gente está tratando nesse momento é um momento de implementação da infraestrutura do Open Finance em todas as suas fases. E ele é vivo e ele vai crescer, ele vai se desenvolver. E quem vai fazer ele crescer e desenvolver é o próprio sistema. O sistema, na verdade, o que o Banco Central está entregando para a sociedade é uma plataforma de desenvolvimento
e que inúmeros produtos e serviços financeiros vão poder ser desenvolvidos a partir de então. Então, e naturalmente, conforme o processo for se desenvolvendo ao longo dos próximos anos, a gente vai adaptando a regulação, vai ampliando e vai aperfeiçoando. Então, é uma etapa, a gente tem uma expectativa grande. Nesse primeiro momento, o que está se implementando é a infraestrutura como um todo, e os produtos e serviços financeiros vão ser desenvolvidos ao longo do tempo. A gente já vê alguns movimentos de instituições trabalhando já em produtos, se posicionando, mas eu tenho certeza que daqui a 10 anos a gente vai estar participando desse Summit aqui, na sua 10ª edição, né? E a gente vai falar como que o sistema viveu sem Open Bank 10 anos atrás, como vai ser diferente o nosso sistema financeiro. É a mesma coisa que a gente fala, como é que a gente vivia sem internet. Como que a gente... Esse eu acho que é um ponto bem interessante. Eu sempre comparo com a internet. A internet também é uma plataforma de desenvolvimento. Quando ela foi criada lá há 30, 40 anos, numa das vertentes dela, se imaginava que o grande papel dela era uma troca de informação de paper entre universidades. E hoje a internet está na nossa vida, ela representa tudo. Toda a economia e todas as questões sociais passam pela internet. A nossa expectativa é que, em alguns anos, o Open Bank, o Open Finance também tem esse papel. Essa analogia não é minha, não. Alguém me falou alguma vez, eu só não lembro quem falou exatamente. Não, é assim mesmo. Mas é ótimo, é uma analogia muito, muito boa. Realmente, o Open Finance é uma jornada. Uma jornada. É uma jornada... que a gente está começando aí a dar os primeiros passos. Muito bom. Otávio, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, você viu aí o nosso Summit, a gente está trazendo muito a questão da internacionalização do mercado financeiro, do mercado de capitais brasileiro e assim por diante, né? Investimentos estrangeiros entrando, investimentos brasileiros indo para fora, para o exterior. Você vislumbra, você tem uma visão do Open Finance que a gente está implementando aqui, também se conectando com os investimentos, com o sistema bancário internacional? Isso é uma pergunta que surge bastante nas conversas lá na Ambima, porque a gente vê que isso vai fazer parte da jornada. Vocês já conseguem também vislumbrar isso, já conseguem ter uma visão sobre esse assunto? Zeca, sim, eu acho que isso daí vai ser um processo natural também de integração ao sistema financeiro global do Open Bank, do Open Finance brasileiro, às demais iniciativas que existem em outras jurisdições, principalmente das economias avançadas. E nesse aspecto, a gente está fazendo uma implementação seguindo os padrões internacionais, o que vai facilitar em muito. Então, tem alguns protocolos, principalmente na parte de segurança, e inclusive tem várias empresas que o próprio sistema contratou, que são empresas que estão implementando o processo em outros países, que vai facilitar em muito esse processo quando ele começar a amadurecer. Eu acho que nesse primeiro momento a gente tem que focar na implementação do sistema aqui no Brasil, e é isso que a gente tá trabalhando com muito afinco, para que toda a etapa seja concluída em todas as suas funcionalidades, em todas as suas vertentes. Num segundo momento, o que a gente vai começar a ver é o desenvolvimento, e esse desenvolvimento, sim, eu consigo vislumbrar inúmeras iniciativas que vão surgir, que já estão sendo desenhadas. Então, as instituições financeiras estão se posicionando como que extrair valor desse processo, sempre lembrando, em benefício do cliente de produtos e serviços financeiros, é ele que vai estar no comando desse processo, da sua decisão, é ele que vai ter o poder de dar um início a esse processo, mas as instituições financeiras estão fazendo isso. E num momento com amadurecimento, eu acho que esse processo de integração a outras jurisdições vai ser natural, assim como está ocorrendo na parte de investimento, que a gente tem visto. Isso também é crescente o interesse de diversificar. E o Open Finance não vai poder ficar atrás, ele vai ter que acompanhar esse processo também. Tá bom. Bom, Otávio,
Muito obrigado pelas tuas explicações, aceitado o nosso convite aqui para esse bate-papo. Foi ótimo, acho que trouxe muita informação que o pessoal está perguntando, está interessado. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. E, bom, para aqueles que nos assistiram aqui, eu acho que fica claro aqui a jornada que a gente está só começando com o Open Bank, com o Open Finance, trazendo o investidor para o eixo da decisão dos seus investimentos e uma responsabilidade muito grande da indústria de investimentos de estar abraçando essa jornada e se desenvolvendo junto com essa plataforma que o Banco Central está trazendo aqui para a gente. É isso. Muito obrigado. Agora passo a palavra aqui para a Gisele. Gisele, é com você. Um abraço. Obrigada, Zeca. Obrigado, Otávio, por dividirem com a gente tudo sobre o Open Finance durante este bate-papo esclarecedor. E seguimos para falar mais de Open, e desta vez com foco no Open Investment. Esta inovação chega aqui ao Brasil com inúmeras possibilidades. Ela abre caminhos para o desenvolvimento de novos produtos e serviços, assim como para a criação de ofertas personalizadas e potencializadas para os clientes. E quem chega agora em nosso estúdio são a Head de Distribuição de Investimentos do Banco Santander, Luciane Efting, o cofundador e CEO do Gorilla, Guilherme Assis, o diretor de estratégia do Banco BV, Guilherme Horn, e moderando o nosso primeiro Em Vista da programação de hoje, com a presença desse time fantástico, o sócio da área de Financial Services da EI, Rafael Schur. Lembro que você pode ler o QR Code na sua tela, cadastrar-se e enviar suas perguntas via chat. Agora com vocês, Em Vista. Bom dia a todos, é muito bom estar aqui com vocês para a gente poder falar sobre Open Finance. Eu sou Rafael Schur, sócio da UI e fazendo a minha autodescrição, sou um homem branco, cabelos grisalhos, um nariz proeminente, um pouquinho com sobrepeso, vestindo hoje um blazer azul marinho e uma camisa azul clara, sentado aqui no estúdio para conversar com os meus amigos Luciane Efting, Guilherme Assis e Guilherme Horn. Antes da gente começar a conversa, e eles também se autodescreverem, comentar um pouco sobre o entusiasmo, meu entusiasmo sobre Open Finance. A gente acabou de receber informações, dados novos, frescos, que acabaram de sair de uma pesquisa global sobre consumidores financeiros. A gente faz essa pesquisa recorrentemente e a gente identificou dentre os 12 mil entrevistados, 540 brasileiros, que o entusiasmo do consumidor bancário brasileiro, do consumidor financeiro, é muito grande com relação a essa possibilidade de parcerias, de consumir produtos de diferentes lugares. Para ter uma ideia dos números, 83% desses nossos entrevistados brasileiros falaram que eles esperam que as suas instituições financeiras abram as suas plataformas para conseguirem operar coisas diferentes. Quando a gente compara com a Inglaterra, que está bastante avançado nessa agenda, só 58% dos ingleses falaram desse entusiasmo com a abertura. Por outro lado, a gente sabe que a confiança que os consumidores têm no sistema financeiro brasileiro é bastante alta, é bem mais alta do que aquilo que a gente identifica em outros lugares. Nós estamos falando de 86% da base de consumidores brasileiros confiando nas suas instituições em termos de informação, de qualidade de serviço. Quando a gente vai olhar para a Inglaterra, são 72%, uma diferença aí de 10 pontos mais ou menos, 15 pontos percentuais. Essa é a provocação para a gente discutir aqui com a Luciane, com o Guilherme Assis, com o Guilherme Horn, a respeito dos potenciais que nós vamos enxergar com o Open Investment.
Lu, passo primeiro para você fazer a sua autodescrição antes da gente começar a nossa conversa. Obrigada, Shur. Um prazer estar aqui hoje com vocês. Então, eu sou Luciane Eftin, uma mulher alta, de cor pele clara, cabelo curto, olhos azuis e muito também feliz de estar aqui, poder conversar e dividir esse bate-papo com vocês. Eu sou o Guilherme, cofundador e CEO do Gorilla. Eu sou homem, pele clara, olho verde, cabelo castanho, estatura de 1,80 e é um prazer estar com vocês aqui também para essa discussão. Eu sou o Guilherme Horn, homem, estatura mediana, branco, estou vestindo um blazer vinho com uma camisa azul. Muito legal, prazer estar com todos. Lembrando que vocês podem fazer perguntas pela plataforma e a gente vai buscar endereçar essas perguntas no final desse nosso bate-papo. O bate-papo começa, acho que aquilo, tentando mostrar ou explicar, conversar sobre como é que as instituições tradicionais, os bancos, estão se adaptando dentro deste ambiente do Open Finance e especificamente do Open Investment. Legal, Chu. Bom, de fato, esse é um processo que já começou, né, nas primeiras fases do Open Banking. E aqui a gente vê as instituições inicialmente se preparando as suas infraestruturas, as suas APIs, para poder prover essa troca de informações, que é o que busca esse movimento do Open Banking, do Open Finance. Especificamente no Open Investment, a gente tem aqui dois marcos, né? Um em dezembro, onde todas as instituições precisarão compartilhar as informações de seus produtos e serviços disponíveis na plataforma, e em maio do ano que vem estar pronto para compartilhar a posição e a movimentação de investimentos dos seus clientes. E o que as instituições buscam? Nesse primeiro passo aqui, fazer isso de uma forma muito segura, né, para manter essa impressão que de fato os brasileiros têm, né, na confiança do sistema financeiro brasileiro, e junto já pensando quais são os serviços e produtos que a gente pode construir para que, de fato, o investidor se beneficie desse movimento todo que o Open Investment traz. Então, construindo seus agregadores financeiros, se preparando para uma portabilidade de investimento num processo muito mais fluido. Então, essa é a forma agora que a gente vê as instituições mergulhando nesse processo, que, de fato, está só começando, né? Acho que aqui a evolução vai ser para sempre e contínua. A gente tem falado muito de jornadas, a jornada do Open Finance, mas, na verdade, o grande impacto está na jornada do cliente, né? Ou seja, muda completamente a forma como os nossos consumidores podem começar a interagir dentro das suas jornadas de vida com as dinâmicas financeiras. Eu acho que dentro dessas mudanças que o Gorilla entra e começa a provocar mais mudanças, né? Ou seja, Guilherme, como é que você, atuando dentro dessas plataformas e interagindo com clientes, como é que você percebe a mudança nessa jornada deles? Eu acho que o Open Finance, né, e o Open Investment realmente começa a colocar o cliente no centro da jornada, né? Então a gente começa realmente a ver o sistema inteiro olhando para a experiência, porque a competição entre as instituições vai começar a acontecer em cima da experiência, né? Para a pessoa física, para o investidor, o que importa no final do dia, no mundo de investimentos, é o retorno dele, a rentabilidade dele depois de imposto. Não importa se o produto está na instituição A, se o produto está na instituição B. Então, as instituições entenderem o todo, terem essa informação, terem os dados do cliente, entenderem o cliente para sugerir os investimentos personalizados para ele, muda muito a experiência e a jornada. Isso, obviamente, também afeta a competição e dá ferramentas para que essa experiência seja diferenciada, né? A gente gosta de fazer uma analogia com o que aconteceu no mercado de varejo, né? Então a gente saiu do varejo físico, foi para o e-commerce, né? Começou a ter uma competição de preço muito grande, e hoje, quando você vai comprar um produto no e-commerce, tem toda a parte da experiência também, né? De você conhecer o produto, de você entender, e aí que os e-commerces começam a diferenciar. Então esse movimento vai ser muito similar, eu acho, no mundo dos investimentos, e novos players vão começando a surgir para poder entregar essa nova experiência, essa nova jornada para os clientes. Legal. Você falou muito da questão de troca de dados, né? E aí, Guilherme Horn, tem que falar os sobrenomes dos Guilhermes, senão a gente se confunde. Mas, Guilherme, como é que você percebe a dinâmica do Open, na verdade, puxando essa agenda de Open Data, né? Ou seja,
No fundo, a gente está começando com o banco, está passando para o investimento, mas a gente sabe que o grande movimento, essa grande revolução que está todo mundo escrevendo, é esse fluxo de informações das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, dos consumidores, nesse contexto que lá fora foi cunhado de Open Data. Como é que você percebe essa movimentação, a evolução, essa dinâmica do Open Data e o impacto disso, pelo que você tem de experiência aí no BV ou outras experiências, o impacto disso, de novo, na agenda das pessoas, dos consumidores? Perfeito, Chur. Esse movimento de Open Data é um movimento que já tem mais de 10 anos. Né? Ele vem impactando diversos setores, setor de saúde, setor de varejo, turismo. E o Open Finance é o reflexo dele dentro, né, de serviços financeiros. A gente fala muito, né, que dados são o novo ouro, né, mas a gente ainda não conseguiu tangibilizar isso. Né? Eu até acredito que em breve a gente vai ter as nossas próprias wallets de dados, onde a gente vai conseguir, de fato, tangibilizar o valor que cada dado tem. Né? Mas isso ainda não aconteceu. Com o Open Finance, né, a gente começa a ver isso de fato, porque a gente vai ter ofertas, né, competitivas, né, para os produtos que a gente efetivamente usa. Né? Então, isso vai trazer uma competitividade muito maior ao mercado e vai trazer uma mudança no comportamento do consumidor. Né? Então, no caso de Open Investment, no comportamento do investidor. Então, a gente espera realmente que a gente vai ver a comparação, que, como o Assis falou, hoje já está presente no processo de compra do varejo, ela vai chegar ao mundo dos investimentos. Né? Então, essa comparação vai ser muito fácil, muito simples, né? Muito mais padronizada, né? E a gente vai ver uma mudança grande no comportamento das pessoas. Muito legal, Guilherme. Uma das coisas que a gente vem discutindo é como é que toda a dinâmica, tanto de regulação quanto a própria dinâmica da indústria, vai ter que se adaptar por conta desses movimentos de mercado que fazem esse fluxo de dados acontecer. E aí, Lu, eu sei que a gente tem trabalhado bastante nos últimos meses em discussões dentro da Ambima, tentando entender, junto com todo o ecossistema de investimento, como é que a gente consegue se adequar a este novo mundo. Conta um pouco para a gente como é que foi essa dinâmica, qual foi a atuação da Ambima para conseguir avançar do Open Banking para o Open Finance. Legal, Chur. Essa foi uma jornada bastante intensa, né? Fizemos várias discussões, várias reuniões. E, de fato, aqui existe um protagonismo muito grande do Brasil nessa pauta, né? Porque quando a gente foi olhar e procurar benchmarks fora do Brasil, não existe ainda nenhum país desenvolvido e atuando, né, nessa pauta do Open Investment. Então, tivemos que nos juntar e aí a Ambima teve aqui um papel muito protagonista nessa pauta. Então, foi montado aqui um grupo de trabalhos, né, com todos os associados, com diversas conversas, não só com os associados, mas com o Banco Central, com o FEBRABAN, né, com players desse segmento, para que a gente pudesse trazer aqui diretrizes e propor ao regulador uma pauta, né, nessa pauta do Open Investment. E isso foi feito com muito cuidado. Como não tinha um benchmark, a gente não podia se espelhar com erros e acertos de outras geografias, a gente fez questão de, né, preparar um movimento que pudesse ser implementado com muita segurança, né, para que o processo começasse de fato certo e criando essa credibilidade que a gente precisa criar para o investidor se engajar na pauta do Open Investment. E é isso, a gente evoluiu, né, propôs lá o nosso tema, que passou pela diretoria da Ambima, foi aprovada e seguiu então para o regulador, e que, né, foi usado aqui o material quase que na sua plenitude. E a Ambima sempre com um olhar muito na questão do investidor, né? Como é que a gente constrói um modelo que de fato traga benefícios para o investidor, com transparência, com comparação, com facilidade na jornada. Então, um processo que, de novo, só começando, né? A gente tem essas duas primeiras fases, que já traz uma boa parte dos produtos de investimento para dentro do mundo de Open Investment, mas acho que as discussões serão contínuas para a gente seguir evoluindo nesse mundo de Open Investment. Eu sempre comento que uma boa regulação é uma condição necessária, mas não suficiente. A gente falou bastante dos consumidores até agora,
mas existe um outro lado deste mercado altamente dinâmico, esse ecossistema, como está sendo chamado, que tem a ver com as ofertas. Ou seja, se não tiver oferta, não adianta ter consumidor, não adianta ter regulação. A gente precisa ter esse lado das ofertas. Guilherme Assis, comenta um pouco para nós como é que você está vendo esse mundo de novos entrantes, competição e novas ofertas dentro do sistema ou do ecossistema agora, usando a palavra da moda, desse ecossistema financeiro. Legal. Eu acho que, assim, uma grande certeza é que a competição vai aumentar, né? Eu acho que vão ter novos entrantes, os próprios players, que são os incumbentes hoje, também vão entrar nesse mundo competitivo. Eu acho que olhando outras indústrias também, né, sempre que a tecnologia chegou e os dados começaram a ser compartilhados, o maior beneficiado sempre foi o consumidor final, que no nosso caso aqui é o próprio investidor, e a gente vai começar a enxergar novos serviços ao longo desse processo. Acho que, como o Sren estava falando, é um processo, né, dentro desse ecossistema. Então a gente está começando, coisas novas vão surgindo, né, e coisas que a gente nem imagina hoje. Então o que a gente está fazendo aqui agora é setando as condições iniciais, né, regulatórias e tecnológicas para que essa evolução aconteça dentro dos próximos anos. E aí, obviamente, que a imaginação do que pode ser feito, né, desde ofertas de crédito em cima de carteiras de investimento, né, para otimização tributária, né, até investimentos de prazos diferentes que levam em consideração o suitability, o perfil daquele cliente, até toda a parte de gamificação que consiga mudar enfim, o comportamento do investidor para que ele consiga ter um comportamento que se alinhe com o longo prazo da carteira dele. Então, mas tudo isso vai ser construído em cima dessa base. E é um processo, não é um processo que vai acontecer do dia para a noite, então isso a gente fala bastante para os investidores, né? Pô, vai vir a quarta fase do Open Banking agora, a tua vida não vai mudar, né? Mas ao longo de 2, 3, 4 anos, isso vai começar a ficar muito claro, né? E obviamente a gente vai olhar para trás daqui a 5 anos e vai falar, nossa, como é que a gente vivia sem isso? E aí as instituições vão ter que se preparar para essa competição também, né? Porque a margem, obviamente, vai diminuir, todo mundo vai ter que ter um DNA maior de tecnologia, acho que essa transformação está começando a acontecer, e tudo isso no final beneficia, eu acho que o sistema como um todo, esse ecossistema que você falou, e os investidores finais. Novos players atuais, a gente falou bastante da regulação, a gente falou do consumidor, falamos agora de ofertas e de serviços dentro deste novo mundo, mas a gente precisa também ter certeza que isso tudo aconteça de uma forma bastante segura. Eu acho que aqui existe uma coisa nova entrando no nosso ecossistema, e aí tem a pergunta que veio de um dos nossos patrocinadores, e que, Guilherme, você vai ser o felizardo em poder responder essa agenda tão complicada que é a agenda de segurança, tá? E no fundo o tema aqui é como é que tudo isto que a gente está falando, todo esse fluxo de dados, todo esse engajamento do consumidor, como a nova regulação, como os próprios integrantes do ecossistema vão de alguma forma conseguir conviver e trocar esse montão de dados que você comentou dentro do Open Data de forma segura. Um baita desafio, Schur. Isso aqui dá para a gente ficar a manhã inteira falando sobre isso, mas assim, tentando simplificar um pouco, né, toda essa questão, eu acho que a gente tem dois aspectos muito importantes aqui. Um é o aspecto do compartilhamento e da guarda segura dos dados. É importante, né, na medida em que a gente vai adicionando, né, novos participantes nesse ecossistema, né, que a gente consiga garantir que os dados estão guardados de forma segura, né, e que eles vão transitar de forma segura. E o segundo aspecto hoje o grande desafio que as organizações em geral têm, que é de você aliar, né, a segurança com a experiência do usuário, né? Como é que você num mercado cada vez mais competitivo, onde as pessoas o consumidor não distingue setores de atuação, ele quer a mesma experiência que ele tem num player de música, num banco,
né? Sendo que são setores completamente diferentes, um é regulado, o outro não é, enfim. Diante desse desafio de você melhorar cada vez mais a experiência do usuário, como é que você garante a segurança? Né? Porque é fácil a gente garantir a segurança, né, dificultando, né, todo o processo, né? É simples. Só que ninguém quer isso, né? E nenhum player consegue competir no mercado dessa forma. Então, esse é um desafio que é crescente, e com o Open Data ou Open Finance, né, ele só fica mais crítico. Né? Então, a gente vai ter que lidar com isso no dia a dia, que é como é que a gente garante a segurança das operações, garante que não existe fraude, garante a identidade do usuário, a autenticidade daquela operação, né, sem prejudicar a experiência. Esse é o grande desafio das organizações financeiras nesse momento. Acho que vale a pena, essa é a pergunta do nosso patrocinador, acho que podemos colocar no ar já, e estender um pouco mais, ouvir um pouco também da Lu, do Guilherme, como é que vocês estão percebendo essa questão segurança, né? Então, quem sabe construir um pouco na resposta do Guilherme Horn e dizer um pouco que experiência vocês estão tendo nesses dois ambientes tão diferentes que vocês habitam e que vão passar a coabitar, né? Não, de fato, segurança, sim, é um ponto-chave até para o processo de Open Banking ser validado e ser comprado pelos clientes, né? Então, falando aqui um pouco mais da pauta de bancos sempre se preocupam muito com essa questão da segurança das informações dos clientes e segue nesse sentido. Então, tudo que está sendo construído em cima dessa base de segurança, em primeiro lugar, porque são dados pessoais dos clientes, né? E cada vez mais a gente vê casos aí de cyberataques, né, de coisas acontecendo no mercado, que traz ainda mais preocupação e mais responsabilidade para que a gente construa esse sistema de troca de dados de uma forma muito segura, porque perder a credibilidade nesse processo é perder todo o benefício que esse movimento do Open Banking traz para o consumidor. Guilherme, antes de você responder, deixa eu te dar a palavra-chave. Pode soltar a pergunta do nosso patrocinador, por favor. Olá, eu sou o Aloysio Mota, gerente de negócios da RTM, e eu tenho uma pergunta sobre segurança da informação, considerando que é uma das preocupações da atualidade, principalmente no compartilhamento de dados. Como as instituições estão se preparando para enfrentar esse desafio no Open Investment? Obrigado. A gente continua respondendo a pergunta sobre segurança, e aí fica com você agora, Guilherme Assis, o fechamento dessa agenda de segurança. Segurança eu acho que é super relevante, né? Quando a gente fundou o Gorilla, uma das grandes discussões que a gente teve a gente precisa ter um security by design, que a gente chamou, né? Então, a gente tem que desenhar um sistema seguro, porque a gente é uma fintech, a gente é pequeno, então para as grandes instituições quererem integrar com a gente realmente tem que provar que a gente é seguro e tem que investir bastante nisso, né? E aí também a gente começou a entender os desafios da indústria como um todo, né? Porque uma coisa é você ser seguro quando você é uma plataforma fechada, né? Quando você é um banco, outra coisa é você ser seguro quando você tem N portas de entrada, N conexões e você está trocando toda essa informação, né? Isso vale para a segurança, isso vale para todo o resto, eu acho que tange o Open Investment, né? Até a parte da experiência. Uma coisa que a gente descobriu é que se você tem diferentes players conectados, a sua experiência também depende da experiência dos outros players, porque se tiver uma falha na transmissão de dados, se tiver uma falha de pagamento, isso impacta você. E se você tem um aplicativo que está interagindo com o cliente, é o seu suporte que vai, enfim, ter que lidar com esse problema de um terceiro. Isso vale para a segurança também, né? Então, eu acho que quando a gente fala que é um processo, ser um processo também é importante para que tudo seja testado e as coisas aconteçam dentro desse contexto de segurança, porque você começa a aumentar a complexidade, né? Os engenheiros lá, eles falam, você começa a aumentar a superfície de ataque, né? E não é só da parte virtual, né? Ou, enfim, do hacker, é das pessoas também, né? Uma coisa que eu acho que a gente aprendeu investindo em segurança é que
a maior parte dos vazamentos de dado acontece com pessoas e não com processos, né, e não com tecnologias. Então você tem que ter processos muito bem estabelecidos de autorização, quem mexe no quê, e o sistema precisa fazer isso de uma forma meio que coordenada, porque se vaza de um terceiro ali também, isso pode impactar os dados da sua instituição. Então, a gente vê segurança como sendo a prioridade número 0, isso pode até levar a gente a demorar a desenvolver algumas coisas, porque tem que ter a segurança na cabeça, e o fato de ser um processo, eu acho que é positivo, porque a gente vai testando, vai fazendo aos poucos, né? Então, primeiro faz uma integração de um produto, vê como isso funciona, e aí você vai abrindo paulatinamente para garantir a segurança do sistema como um todo. Muito legal. Acho que o papo está muito bacana, a hora de abrir para a gente escutar um pouco o que o pessoal do outro lado está perguntando. E tem uma pergunta aqui interessante que o João enviou, direcionando para você, Lu, e acho que tem, mas obviamente aberto para todos nós respondermos, que tem a ver com essa preocupação. Tá bom, então agora eu tenho essa exposição toda, o ambiente é seguro, eu estou com tudo bem arrumado, e o que eu faço com isso? Como é que eu decido realmente trocar de uma casa de investimento por outro investimento? Acho que você comentou, né, Guilherme, Assis, que no final do dia o que ele quer é retorno alto e risco baixo, assim, esse é o truque do investidor. Como é que então, como é que eu vou usar tudo isso? Acho que essa é a pergunta do João. Como é que eu olho para tudo isso que vocês estão colocando na minha mão e tomo as decisões certas de escolher os veículos de investimento certo, aumento os meus retornos e reduzo os meus riscos? Perfeito. Essa é a pergunta mágica, né? É o que todos nós queremos enquanto investidor. Mas eu acho como que o investidor vai poder se beneficiar desse movimento. À medida que isso esteja funcionando plenamente e ele consentindo com essa troca de informações entre diferentes casas que ele mantém em investimento, vários benefícios poderão vir a partir daí. Primeiro, ele provavelmente vai conseguir consolidar todos os investimentos dele e olhar isso agregado em uma única plataforma. E aí começar a comparar, né? Qual que é, de fato, a casa que me entrega um melhor retorno vis-à-vis o risco que eu estou tomando. E, obviamente, que todos os players vão se preparar para, entendo a informação completa da vida financeira desse cliente, poder ofertar para ele todo um rol de investimentos que faça sentido para o perfil dele, para o objetivo dele, para o momento de vida dele. Então, assim, em linhas gerais, ele vai ter na palma da mão um comparativo e de forma muito transparente entre todas as opções que ele vai ter de produtos onde ele investe. E aí ter um processo muito mais facilitado de decidir se ele mantém realmente diversificado esse investimento em casas diferentes, se ele concentra numa única casa. Então, assim, vai ter o investidor vai estar muito mais empoderado e com muito mais facilidade de acessar essas informações e decidir onde ele investe. E aí os players vão se preparar para oferecer aqui os maiores benefícios para o cliente, de uma forma até omnichannel, né? Não só no canal digital, mas complementando com um atendimento humano mais sofisticado, porque, de fato, no final, os produtos vão acabar virando commodities. E aí vai se sobressaltar a plataforma que, né, coloca aqui uma melhor experiência nesse atendimento completo ao cliente investidor. Deixa eu pegar um gancho nessa pergunta, acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, e aí eu vou direcionar aqui para o Guilherme Horn, para entender, a gente está falando de investimento, mas o próprio Zeca e Damasio no painel anterior comentaram que um dos objetivos do Open Finance tinha a ver com crédito, né? E assim, é uma pergunta que me fizeram, eu queria ouvir um pouco da tua opinião, até porque a casa em que vocês trabalham, tanto Guilherme quanto Lu, tem essa agenda crédito de um lado e investimento do outro. Como é que você percebe, Guilherme, essa agenda de um investimento aberto facilitando também esse processo do crédito na decisão que vocês estão vivendo lá no BV? Perfeito. De uma forma muito positiva, né? Porque os modelos de crédito, eles têm se sofisticado. Então, a gente olhava para crédito muito com base em dados negativos, depois começou a agregar dados positivos. Hoje, a gente já usa dados secundários, dados de comportamento do usuário, comportamento de navegação, enfim, já tem uma série de modelos muito sofisticados usando dados que antes a gente não olhava. No momento que a gente coloca investimentos, né, a gente adiciona, né, mais um elemento que é extremamente importante, né, e que é uma grande garantia, né, para
para o investidor. Então, eu acho que assim, de uma forma muito positiva, né? Quando você começa, e várias casas já fazem isso, né? A gente faz um pouco já disso, né? Mas a gente vai ter isso de uma forma muito mais aberta, muito mais acesso a dados que nos permitam, né, usar também investimentos como um ingrediente no modelo de crédito. Muito legal. A gente está chegando no final desse painel. Entendo que a gente começa uma jornada, né? No fundo, nós não estamos... eu sempre comento, quando eu estou em alguns fóruns, de que o pessoal acha que o Open Finance é o final da linha. Não, pessoal, é o começo da linha. Assim, nós estamos começando agora. Começo de uma jornada, a gente vai ver os resultados disso acontecendo de pouquinho em pouquinho no curto prazo, mas com certeza daqui a pouco isso explode. É uma curva exponencial. Quando a gente olha para as curvas que estão acontecendo, mais uma vez, a nossa grande referência é a Inglaterra, a gente entende que a curva lá é exponencial, e quando a gente olha aqueles resultados que eu comentei com vocês no começo da pesquisa que a gente acabou de publicar, o UI Global Consumer Banking Survey, a gente percebe que se lá for exponencial, aqui tem a chance de ser muito mais. Assim, as curvas esperadas, pega exemplo do próprio Pix, né, que foi um caso também super interessante no Brasil, explodiu. E o Open Finance vai explodir, e eu tenho certeza que dentro do conjunto do Open Finance, o Open Investment, que é algo que o brasileiro já vem fazendo, vem explorando de forma diferente, com vocês, com as iniciativas que cada uma das casas de vocês e outras vem fazendo, tenho certeza que o Open Finance e o Open Investment vão explodir. Então, com isso, a gente finaliza essa nossa conversa para agora, porque esse é o começo dessa jornada que não finalizará. E estamos todos juntos nessa corrida. Agradeço a todos por terem participado, agradeço as perguntas e agradeço Luciane, Guilherme Assis, Guilherme Horn, por terem estado conosco aqui neste bate-papo. E, Gisele, com você agora para a gente continuar com a nossa agenda do dia aqui no Ambima Summit. De onde viemos e para onde vamos? O mundo dos investimentos já nos oferece algumas respostas, né? E a cena para o pioneirismo no Open Investment, como a gente acabou de ver aí no programa Em Vista do Ambima Summit. E agora um outro mercado vem aí, é o mercado aberto de seguros, é o Open Insurance. Esse é o tema do nosso bate-papo Ambima com Vinícius Brandi, diretor da SUSEP, e Patrícia Herculano, superintendente de representação institucional da Ambima. Vamos lá. Obrigada, quando eu começo a mergulhar. Bom dia, meu nome é Patrícia Herculano. Vou começar fazendo minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos e curtos, uso óculos, estou vestindo uma blusa branca, um casaco branco e uma calça azul marinho. E estou aqui sentada no estúdio, numa confortável poltrona. Estou aqui com Vinícius da SUSEP. Vinícius, antes de começarmos o nosso bate-papo, gostaria de pedir que também fizesse a sua audiodescrição. Bom dia, Patrícia, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante. Eu sou o Vinícius Brandi, eu sou um homem branco, eu tenho cabelos curtos, castanhos, eu estou usando óculos, um terno azul marinho, uma camisa azul, e estou sentado aqui no meu escritório aqui em Brasília. Obrigada, Vinícius. Bom, o Brasil é pioneiro em Open Finance, que além de investimentos, como acabamos de falar no painel anterior, inclui a parte de previdência e de seguros.
Por isso a gente vai ouvir o Vinícius e saber como a SUSEP está se preparando para essa grande inovação que favorece o desenvolvimento de novos produtos e que deve atender aí as novas necessidades dos clientes. Vinícius, para começar a nossa conversa, conta para a gente, em linhas gerais, o que é e como deve funcionar o sistema de seguros aberto. Bom, basicamente, o Open Insurance ele é um ambiente com regras, procedimentos, uma infraestrutura comum que vai permitir que o titular dos dados relativos às operações que cursam no mercado de seguros possa compartilhar esses dados, essas informações, de uma forma ágil, de uma forma segura, eficiente, entre os demais participantes do mercado. É importante sempre frisar que esse compartilhamento de dados é um direito do consumidor, é um direito do cliente do mercado de seguros, ele só será realizado mediante o seu consentimento e, portanto, de acordo com a sua conveniência, suas necessidades, suas demandas. É bom frisar aqui que a gente, quando fala de dados, não está falando apenas de dados cadastrais, mas outros tipos de dados também, informações relevantes sobre o padrão de comportamento do consumidor. E essas informações elas são extremamente úteis, né, para melhorar a avaliação do perfil do investidor e, sim, criar melhores condições de oferta, né, uma oferta mais adequada para os seus produtos e serviços. Né? E o desafio de implementação do Open Insurance consiste justamente nesse processo de definição da infraestrutura, né, que será responsável por suportar esse processo de transferência, de recepção de dados, e a própria padronização desses dados que vão circular nesse ambiente, né, permitindo que sejam transformadas em informações úteis para o processo de tomada de decisão, para a experiência dos consumidores. E vale destacar também que se trata de um ambiente extremamente seguro, né, em que os participantes são empresas reguladas, empresas credenciadas pela SUSEP, tem que atender uma série de requisitos de segurança cibernética, de governança, de privacidade de dados, além de ter uma capacidade financeira mínima comprovada. Vinícius, você contou um pouco para a gente como é que vai funcionar. Queria que se você pudesse explorar um pouquinho mais os benefícios para os clientes. Acho que seria uma boa contribuição. Sim, excelente, Patrícia. Excelente pergunta. O Open Insurance é um ecossistema desenvolvido para empoderar, justamente para empoderar o consumidor, né? Ele é centrado no cliente, centrado no consumidor, e o objetivo principal dele é justamente facilitar a experiência do cliente, né? Na sua participação no mercado de seguros. O primeiro benefício mais direto, né, do Open Insurance é a própria possibilidade do consumidor poder compartilhar seus dados, né, que é um direito que é assegurado pela legislação, né, em particular pela Lei Geral de Proteção de Dados, e a possibilidade dele compartilhar esses dados de uma forma ágil, de uma forma segura e eficiente. Mas os principais benefícios do Open Insurance estão no seu potencial de ampliação de acesso ao mercado, seu potencial de inovação, e que vai ser alcançado a partir de um ambiente onde você tem uma maior competitividade, uma maior eficiência operacional, uma maior eficiência informacional, né? Então, a partir do compartilhamento desses dados que eu estava falando, dos consumidores com outras empresas de mercado, em um ambiente de concorrência aberta, o consumidor vai ter acesso a produtos cada vez mais baratos, cada vez mais eficientes, cada vez mais customizados, adaptados às suas necessidades específicas, né? O Brasil é um país que possui uma cobertura de seguros muito baixa, muito abaixo de outros países de renda comparável e bem mais abaixo ainda de países que têm economias mais desenvolvidas, né? O seguro é um instrumento fundamental para o desenvolvimento socioeconômico de um país, para a vida das pessoas, para a sustentabilidade das empresas, para o sucesso dos projetos de investimento, e o Open Insurance contribui justamente nessa direção, né? O potencial de inovação é muito grande e, com isso, a gente espera atrair novos clientes para o mercado de seguros, que acaba tendo um efeito positivo para todos os participantes, né, além dos consumidores, com o crescimento, a sofisticação desse mercado e a promoção da cidadania financeira. Vinícius, e do ponto de vista da implementação, né? Falando um pouquinho em etapas, prazos e desafios, se você puder discorrer um pouquinho para a gente.
Claro, essas etapas são bem definidas, né? O Open Insurance ele vai ser implementado em 3 fases distintas. O cronograma que foi definido na regulamentação, ele foi definido com a flexibilidade necessária para que o sistema seja desenvolvido de forma gradual, de forma evolutiva, consistente e adaptado à própria capacidade de implementação do setor de seguros, né? Na primeira fase, que tem início agora em dezembro desse ano, é a fase de Open Data, que a gente chama, de compartilhamento dos dados públicos, né? E nessa fase estarão disponíveis informações das empresas participantes de mercado, com seus canais de atendimento e seus produtos que são comercializados. Então, o consumidor vai ter acesso a toda essa informação. A fase 2, que está programada para início em setembro de 2022, no ano que vem, é uma fase de compartilhamento de dados pessoais, né? Caso seja interesse do consumidor. Então, nessa fase, poderão ser compartilhados diversos dados do consumidor e, como eu falei, não somente aqueles dados cadastrais de cliente, mas também dados em relação às suas movimentações, aos seus produtos, aos seus registros, enfim, a todo o seu ciclo de experiência no mercado de seguros. E, finalmente, a fase 3, né, que tem início a partir de dezembro do próximo ano, é a fase de efetivação dos serviços, a fase de transação, e a partir dessa fase será possível a efetivação de serviços, né, contratados a partir desse ambiente, né? Então, entre os serviços que poderão ser realizados, vários tipos de serviços, como a própria contratação de seguro, mas também modificação, alteração de apólices, operações de resgate, portabilidade, toda a gama de serviços que podem ser realizadas ao longo do ciclo de vida de um produto poderão ser realizados a partir dessa fase 3, né? E sobre os desafios, né, você comentou, né, como o Open Insurance é um modelo centrado no consumidor, para mim o principal desafio é justamente criar as condições necessárias para atrair esse consumidor, né, para que esses consumidores se sintam confortáveis em compartilhar os seus dados, né? Há uma mudança cultural aqui, né? Tem uma mudança de comportamento. É importante que eles comecem a perceber os benefícios desse compartilhamento a partir do acesso a produtos, serviços cada vez mais baratos, cada vez mais de melhor compreensão, enfim, produtos que são customizados e desenhados para suas necessidades e interesses, né? Então, há muitos desafios, há grandes desafios, há muitas oportunidades. Não é difícil, não é simples, né? Adaptar todo o nosso arcabouço, a regulamentação do mercado, a atuação do mercado a esse novo processo, né, de abertura de mercado, que surge muito em função dos avanços tecnológicos, das mudanças na legislação, mas o processo vem sendo conduzido de uma forma bem gradual, com prazos bastante alongados, principalmente para aquelas etapas mais avançadas desse processo, né, que são as fases 2 e 3, que tratam do compartilhamento de dados, que tratam da efetivação de serviço, e também sendo conduzido com bastante transparência e diálogo com o setor, que ajuda bastante aí em todo esse processo de condução. Vinícius, e como é que você vê e como é que se dará a integração do Open Insurance com o Open Banking? Um dos objetivos do Open Insurance é justamente essa integração, né? Ele foi estruturado de forma a permitir a integração com o Open Banking em um modelo mais amplo. E hoje em dia a gente nem ouve mais falar em Open Banking separado de Open Insurance, a gente tem falado mais de Open Finance, que é esse modelo consolidado, esse modelo integrado, em que todos os benefícios que eu mencionei aqui do Open Insurance para o consumidor no mercado de seguros, eles serão ainda mais intensificados, ainda mais ampliados por meio de uma integração com outros segmentos do mercado financeiro, né? Essa integração é um desafio adicional, né, tanto em termos de infraestrutura, né, no desenho da infraestrutura, como nas definições conceituais, de escopo de produtos, de especificação de dados, para permitir que os ambientes possam se falar, né, possam interoperar e compartilhar dados e as informações, né? Desde o início das conversas, né, das discussões sobre o Open Insurance, a equipe técnica
da SUSEP, responsável por esse projeto, tem tido uma interação muito grande com as áreas técnicas do Banco Central. Recentemente foi criado um grupo de trabalho no âmbito do convênio que existe entre as autarquias para facilitar e apoiar ainda mais essa interação. Em termos de cronograma, a fase 1 do Open Insurance, que terá início agora em dezembro desse ano, ela foi justamente definida para se iniciar em conjunto com a fase 4 do Open Bank, que já previa a inclusão de produtos de seguro e de previdência aberta nessa etapa, né? Então, a partir dessa data, a introdução do mercado de seguros, nesse modelo de Open Finance mais integrado, ele vai seguir tanto o cronograma como as especificações que vão ser definidas pela SUSEP. E do ponto de vista de participantes, existirão outras empresas atuando no Open Insurance, além das sociedades seguradoras, de capitalização e entidades privadas abertas de previdência complementar? Sim. Além dessas entidades que você mencionou, o Open Insurance prevê a participação das sociedades iniciadoras de serviços de seguros, a exemplo do que ocorre no Open Bank, né, com as instituições iniciadoras de transação de pagamentos. Né, esses são participantes típicos desses ambientes abertos, né, de Open Economy, são conhecidos como Third Party Providers, né, eles têm esse papel de facilitar o acesso do consumidor aos diferentes players, aos diferentes participantes do mercado, seja para o compartilhamento de dados ou para a própria realização de serviços. Né. Essas sociedades iniciadoras, elas vão ser credenciadas pela SUSEP, ela tem que atender a todos os requisitos de segurança cibernética, de governança, de capacitação financeira, de privacidade de dados, para integrar o Open Insurance. Elas serão participantes obrigatórios do Open Insurance, não faz sentido a atuação delas fora desse ambiente, né? E elas serão responsáveis por prestar esses serviços típicos desses participantes, né? Que consiste em agregação de dados, criação de painéis de informação, de controle do consumidor, e também por representar o cliente, né? Claro que sempre com consentimento dele, para prestar serviços de iniciação de movimentação de seguros, né? Que são serviços de contratação, de alteração de apólice, qualquer movimentação necessária ao longo do ciclo de vida do contrato. Eu acho que vale destacar também que os recursos financeiros não transitam por essas empresas, né, conferem uma segurança a mais na participação delas nesse ecossistema. E a atuação dessas empresas, né, a gente tem discutido bastante, ela pode se dar de várias formas, né, por diferentes modelos de negócio, e no final das contas, quem vai decidir isso é o consumidor, né? Então, o consumidor que vai decidir qual é a melhor forma que ele quer ser atendido, qual é o tipo de serviço que ele entende mais conveniente. A gente tem uma heterogeneidade muito grande aí no mercado consumidor de seguros, então existem vários modelos de negócio que podem se consolidar. E eu acredito que essas empresas, né, a CIS, ela sirva para trazer complementariedade ao mercado seguro, né, agregando ainda mais conveniência para o consumidor no seu processo de tomada de decisão, no seu processo, no seu contato com o mercado de seguros, né? E atuando muito mais no modelo de colaboração e de complementação com os canais de distribuição que já existem hoje, são canais consolidados e que já prestam serviço de assessoramento, de consultoria, que são fundamentais para o mercado e que tendem a se beneficiar ainda mais de toda essa inovação. Vinícius, o Open Insurance tem um caráter bastante inédito, né, no nosso país. Queria que você contasse um pouco para a gente se vocês se inspiraram em alguma outra experiência de outro país ou de outro mercado para criar aqui o Open Insurance no Brasil. Patrícia, esse movimento de abertura de mercados, ele tem sido discutido em todo o mundo, né? Há vários modelos de implementação e os estágios de implementação são bastante distintos, enfim, essa discussão do Open Finance ela é global e a forma e a característica de cada modelo, né, que cada modelo se estrutura, depende muito da estrutura institucional
cada jurisdição, né, dos aspectos legais de cada jurisdição, né. Então, acho que é importante ressaltar aqui, né, e eu falei um pouco disso ao longo da nossa conversa, que uma das grandes referências para o Open Insurance foi, de fato, o Open Banking, né, e justamente por essa necessidade, por a gente ter esse objetivo de permitir a integração do Open Insurance com o Open Banking, né. E o Open Banking, como eu mencionei, ele já incluía os produtos de seguro, os produtos de previdência complementar na sua fase 4, né? Ou seja, o seguro já era uma realidade no Open Finance, mesmo antes de surgir toda essa regulamentação do Open Insurance, né? O que a gente está permitindo com o Open Insurance é reduzir essa assimetria que existia, em que os produtos de seguros eles seriam distribuídos no canal bancário exclusivamente para aquelas empresas que tivessem relacionamento com esse canal. Mas a gente também buscou referências internacionais, né, na construção do modelo, e aqui eu falo de referências tanto em termos de estrutura do sistema, na parte de infraestrutura, na parte tecnológica, como na própria aplicação específica, né, do ecossistema para o mercado de seguros. Eu posso citar aqui vários países que serviram de referência, como o Reino Unido, várias jurisdições, né, Hong Kong, Singapura, Austrália, Índia e México, né, são jurisdições que estão avançadas em relação a esse tema, né, e não há um país específico, né, que a gente possa dizer, olha, a gente seguiu esse modelo específico, meus modelos são muito divergentes, mas esse é um processo dinâmico, né, um processo evolutivo. No mercado de seguro, a gente tem observado as autoridades, os reguladores dos principais mercados já publicando documentos, se posicionando, dando direcionamento sobre esse tema específico, né? E é algo que a gente vai acompanhando, esse diálogo ele permanece aberto, né, com toda a comunidade internacional, e a gente vai acompanhando para enriquecer ainda mais a discussão, né, e todo esse processo de implementação. Vinícius, estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Então, gostaria de te pedir para fazer suas considerações finais. Queria agradecer novamente a oportunidade de participar desse evento, um evento extremamente importante, conceituado, organizado aí pelo Ambima, e ainda mais falar desse tema tão importante como o Open Insurance, né? A gente entende que é um avanço, um salto muito importante para o mercado de seguros, né? Estimular a concorrência, estimular a inovação, permitir a inovação tecnológica, que a inovação tecnológica seja incorporada ao mercado de seguros, sempre com foco na experiência do consumidor, né? O Brasil é um país que tem um nível de cobertura de seguro muito baixo, o seguro é um produto extremamente importante para o desenvolvimento do país, e a gente precisa estimular o crescimento desse produto. E com o crescimento do mercado, eu acho que todo mundo está ganhando, não só o consumidor, mas todos os participantes do mercado de seguros tendem a se beneficiar desse projeto. Vinícius, agradeço a sua participação no nosso Ambima Summit e também a todos vocês que estão nos assistindo. Gisele, agora é com você. A manhã do Ambima Summit foi bastante agitada e à tarde tem mais. Um time de experts vai fazer um raio-x dos investidores brasileiros, uma análise apurada sobre o que influencia os clientes na tomada de decisão e como as finanças comportamentais podem contribuir para esse processo. E ainda vamos responder à pergunta: qual a melhor forma de ajudar os investidores a aplicarem seus recursos? Vai ser um bate-papo incrível para você ficar por dentro dos diferentes modelos de aconselhamento de clientes. E a sua participação será fundamental. Por isso, continue enviando as suas dúvidas pelo site ambimasummit.com.br. Acesse o QR Code do site agora e preencha a sua pesquisa de satisfação, por favor. Nós voltamos às 14 horas. Esperamos vocês. Até lá!